Graça e paz a todos, eu me chamo Alexandre Simplício e hoje estamos dando continuidade à nossa série, o Manual Básico do Ministério Profético, com a temática de hoje sobre a linguagem de Deus. Bom, e eu gostaria de começar fazendo uma pergunta: qual é a lente pela qual você tem enxergado a sua vida hoje? Para refletir, A maneira como vemos as coisas é vital. Vejamos o que diz lá em 1 Samuel, no capítulo 9 e o verso 9. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. Os profetas do Antigo Testamento, eles eram considerados como videntes, pois o ministério deles dependia de ver o invisível e transmitir o que percebiam como realidade futura. E isso nos persegue até os dias de hoje. Literalmente, nós vemos antes de acontecer. Nós temos as impressões antes que elas se tornem realidade. É importante nesse processo que a lente através da qual nós vemos o futuro esteja limpa, imaculada e sem distorções. Por quê? Quando nós temos uma lente afetada, por circunstâncias, por problemas, muitas vezes nós não vamos conseguir transmitir aquilo que Deus quer passar através das nossas vidas. Em Hebreus 11, no verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós temos a fé como firme fundamento, Nós esperamos e nós cremos que vão acontecer, Nós não vemos no mundo natural, Nós não é perceptível aos nossos olhos, mas nós esperamos e cremos que isso vai acontecer, Uma coisa importante a se destacar, é o que fala lá em Tiago, no capítulo 1, dos versos 6 a 8, que diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é estável em tudo o que faz. Não podem haver distorções nas nossas lentes, Um exemplo que eu gostaria de trazer é a respeito de uma mulher anorexa, Quando ela está ali se vendo através da lente do espelho, Ela se vê gorda, ela se vê feia, ela se vê a partir de uma mentira, que foi criada, gerada naquele momento, Uma lente gravemente distorcida pelo engano, o que faz ela viver uma mentira, Ou seja, ainda que ela seja magra, ainda que ela não tenha imperfeições em sua estética, mas por conta da lente dela estar danificada, ela vai vivenciar uma mentira em sua vida, sabe? E ela vai começar a se ver gorda, começar a se ver feia, começar a ter, de uma certa forma, nojo daquilo que ela está vendo através daquela lente, Os valores que nós carregamos, eles são as lentes que determinam a maneira como vemos a vida, E é muito importante se perguntar, muitas das vezes, do que a gente tem se alimentado, do que é que temos buscado, sabe? O que é que hoje fundamenta as nossas vidas? Como é que a gente enxerga as circunstâncias? São perguntas inerentes que a gente tem de se fazer a todo tempo, sabe? Uma das maneiras pelas quais, a gente começa a perceber melhor as nossas reações é conhecendo a si mesmo, sabe? É conhecendo a maneira como a gente age e reage a certas situações, É percebendo os gatilhos que muitas vezes acionam determinados pontos da nossa vida, sabe? E nos deixam em momentos, por exemplo, instáveis, ou até mesmo trazem de volta memórias não tão legais pra gente, E a gente acaba, de certa forma, reagindo a esses impulsos, de uma forma natural ou não. Outro exemplo que eu gostaria de citar é, por exemplo, um sotaque, em cada região, a gente percebe que pessoas têm diferentes sotaques, Por exemplo, aqui no Nordeste, Quando pessoas vêm de fora, elas logo percebem: caraca, essas pessoas, elas têm um sotaque nordestino, Tanto quem vem de fora nos conhecer, ou se nós formos viajar para um outro local, E tiver, uma linguagem diferente, Não falo de um idioma em si, Mas, por exemplo, um paulista, que vem de São Paulo aqui para Recife, Olinda, enfim, Logo é perceptível aquele sotaque, E aí, velho, não sei o que e tal, E o sotaque, ele é algo bem peculiar, Por exemplo, a forma como a gente pronuncia certas palavras, certas gírias, Tem certos entendimentos. Aqui, por exemplo, aqui no Nordeste, tem algumas palavras que pra gente é uma coisa, em outros estados já se refere a outros tipos de exemplos, E isso faz a gente perceber também, Por exemplo, a perspectiva que eu tenho da visão do mundo, a
perspectiva que eu tenho da visão sobre Deus e a própria perspectiva a respeito de quem eu sou, sabe? É importante nós compreendermos essas três coisas. Qual é a visão que eu tenho do mundo? Como é que eu enxergo os problemas e circunstâncias que eu passo? Qual é a visão que eu tenho de Deus? Será que eu vejo Ele como um pai, como um amigo, como um conselheiro, sabe? Como um Deus santo e justo? Ou será que como eu vejo Ele como uma pessoa que é manipulador, julgador, sabe? E qual é a visão que eu tenho a respeito sobre mim mesmo, né? Caraca, será que eu me vejo uma pessoa forte, valente, uma pessoa que está ali, que é, digamos assim, né, pau para toda obra, né? Está atento, né? Ou será que eu estou perdido, desligado? Será que eu não me vejo forte o suficiente, sabe? São pontos importantes que nós devemos enxergar na nossa própria vida, né? Tendemos a ver o que estamos preparados para ver e o que estamos procurando e o que esperamos ver, sabe? Por exemplo, se você fala todo o tempo, caraca, velho, hoje não vai ser um dia legal, hoje meu dia eu acordei desmotivado, né? Então você já está trazendo para si palavras negativas. Consequentemente, seu dia vai ser regado daquilo, sabe? E a partir de então, tudo que acontecer, você vai ver por essa ótica, né? Por exemplo, choveu e você se molhou todo. Véi, meu dia foi terrível, por exemplo. Por quê? Porque você já estava em uma, de certa forma, posição negativa sobre si mesmo, entende? Então é muito importante a gente ver o que é que tem regado a nossa vida, quais são as palavras que a gente tem semeado, sabe? Palavras, elas determinam tudo aquilo que a gente vive, né? Existe poder na língua, né? Naquilo que a gente fala. As nossas palavras, elas vão transmitir vida ou morte. Você escolhe o que vai sair da sua boca, né? E é importante entender também que Deus libera algo específico através de cada um de nós, por conta do nosso jeito de ser específico, né? As nossas origens, as nossas experiências, as crenças que a gente carrega, entre outros, né? É como uma bagagem, né? E Deus leva tudo isso em consideração, de forma que Ele acaba considerando e nos tornando parte de uma palavra profética, né? Por exemplo, existe algo que eu vou liberar para uma pessoa, ou um direcionamento para a igreja, que só através de mim vai ser possível. Por quê? Porque a bagagem que eu possuo faz tanto eu ser parte da palavra profética, como também a forma pela qual Deus vai me usar para liberar aquilo, sabe? Existem maneiras como a gente vai perceber isso, sabe? Então, por exemplo, umas pessoas vão fluir mais em impressões para cura, outras pessoas vão fluir mais para questões da doenças da alma, sabe? Questões emocionais, né? Então, assim, não desconsidere a bagagem que você possui, sabe? Porque você é único e específico. E Deus considera tudo isso, sabe? Quando você for liberar uma palavra, quando você estiver sendo usado pelo Senhor, Ele vai considerar tudo que você possui em conta. Quem Deus é para nós, Ele também será através de nós, né? Então, a forma como você enxerga Deus, a forma como você considera Ele, né, vai levar também muito em consideração da maneira como a qual Ele vai se manifestar através da sua vida, né? Então, é importante que você se veja nessa posição, né? E, caraca, como eu tenho levado o Evangelho a sério, né? Será que eu tenho de fato, né, me entregado a isso? Será que de fato eu tenho buscado dar o meu melhor? Será que de fato eu tenho me pronunciado como um filho de Deus ativo, que está ali pronto para encarar as circunstâncias da forma como Deus quer? Afinal de contas, a palavra é a lente pela qual nós enxergamos esse mundo. E falando um pouco mais, né, sobre as lentes, eu queria trazer algumas impressões a respeito do que é ter uma lente danificada, né? Bom, lá no livro de Lucas, no capítulo 8, né, conta a parábola da lâmpada, dos versos 16 ao 18. Mas eu gostaria de destacar o verso 18, que diz: portanto, ouçam com atenção, pois ao que tem mais lhe será dado, mas do que não tem, até do que pensa ter, lhe será tomado. E geralmente nós questionamos o que ouvimos, mas raramente nós questionamos a forma como ouvimos, sabe? Muitas vezes a gente questiona o que vê, mas quase nunca a gente questiona como vemos essas coisas, né? Por exemplo, né, voltando ao exemplo da mulher anorexia, né? Ela se via gorda no espelho porque não questionava a maneira como ela se via, como ela se enxergava, sabe? Lembra que eu falei? Ela tem uma visão distorcida a respeito de quem ela é. Ela é uma mulher magra, uma mulher esteticamente bonita, por assim dizer, mas no espelho ela não consegue enxergar isso. Por quê? Porque ela está com uma lente distorcida. Ela tem uma bagagem de mentiras em sua vida que fazem com que ela se enxergue daquela forma, sabe? E acabe encontrando defeitos onde não existe, né? Nós acabamos por si só vivendo uma vida no engano, né?
E nós, como profetas e profetisas do Senhor, nós devemos questionar como nós vemos as coisas, como nós enxergamos realidades, como nós enxergamos as circunstâncias, como nós enxergamos os problemas que acontecem nas nossas vidas, sabe? Um exemplo, né, que eu gostaria de trazer, meu mesmo, por exemplo, né, circunstâncias que nós passamos no trabalho, por exemplo, né? Nós tendemos a achar que, tipo, essa circunstância aqui não é favorável, tá ruim, tá pesado. Muitas vezes a gente esquece que, tipo, a gente orou pra estar com aquelas coisas, sabe? Mas no momento da pressão, a gente acaba, tipo, deixando que os sentimentos se aflorem, né? E nós acabamos por questionar, né? Mas uma ótica que eu tenho trazido muito é, opa, peraí, um momento, isso é um treinamento do Senhor pra minha vida. Se eu estou passando por essa determinada situação e circunstância, é porque Ele deseja me treinar nessa área, é porque Ele deseja desenvolver em mim algo, né? A gente lembra dos frutos do Espírito, né? Que são 9 ao todo, né? Então, assim, onde Deus quer me moldar? Será que é na paciência? Será que é no meu domínio próprio? Será que é no meu amor por pessoas difíceis, sabe? Então, obviamente, né? Eu citei aqui o trabalho, mas não se limita ao trabalho, né? A gente tem, por exemplo, a nossa célula, onde nós somos treinados em vários aspectos, né? E a forma como a gente se enxerga, por exemplo, lá, vai determinar muito do que a gente vai viver. Não apenas individualmente, mas no coletivo, né? Então é muito importante isso. Lá em Mateus 6, no verso 22 e 23 diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são, né? E aqui eu gostaria de trazer um ponto, né, importante, que é sobre um tradutor, né? Quando nós temos uma mensagem, né, a mensagem que eu libero é diferente da mensagem que X pessoa vai passar, que fulano, né, tem a demonstrar, né? Por quê? Porque Deus me fez de uma forma específica, né? Assim como cada um de vocês. Então, tudo que Deus vai passar através de cada um de nós é específico. A forma, a linguagem, a maneira, né? E é importante a gente ter isso em mente, né? E uma experiência que eu gostaria de trazer do próprio autor é que ele diz, né? Ele participou de uma pregação onde o seu tradutor, né, acabou passando a mensagem com uma outra perspectiva, né? Ele torceu a mensagem e convenceu a multidão que estava ali ouvindo, né, de que eles estavam desesperadamente presos ao pecado, quando na verdade não era isso que ele gostaria de passar, sabe? Os valores que a gente carrega são como um tradutor, né? E se eles forem limpos, puros e corretos, você ouve o que realmente está sendo dito através da vida e percebe o que é real, né? Então é muito importante nós enxergarmos os nossos valores, a maneira como a gente fala, sabe? Uma vez eu estava vendo um exemplo de que diz assim, olha, a maneira como a gente fala, a nossa postura, a nossa linguagem verbal e não verbal, ela transmite muita coisa, sabe? Então, por exemplo, muitas vezes você é um bom falante, né? Na linguagem verbal, você consegue adequar bem as palavras, mas a sua linguagem não verbal, né, a sua postura, a sua expressão, acaba não passando uma mensagem confiante, acaba não transmitindo aquilo que você gostaria de transmitir para as pessoas, né? Em João 8, no verso 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra verdade, ela que significa realidade, né? E muitas pessoas proféticas vivem uma realidade virtual. Ela parece real, tem uma sensação de realidade, mas não é real. É apenas uma ilusão, né? E nós devemos ter cuidado para não ficarmos nesse engano de viver uma vida ilusória, sabe? De viver nos nossos achismos, de viver baseados em experiências do passado, ou muitas vezes viver presos a experiências presentes, sabe? Se limitando ao agora e não enxergando aquilo que a palavra de Deus tem a nos oferecer, sabe? Quando nós possuímos arranhões nas lentes do nosso coração, dificilmente nós vamos conseguir atravessar e romper em um novo nível de fé, né? Quando nós temos rachaduras em nosso coração, né, que equivale a ter lentes escuras sobre as nossas almas, né, lentes que obscurecem a nossa percepção e as previsões proféticas, nós não vemos o mundo a partir do que ele é, sabe? Vemos o mundo a partir do que somos. É importante a gente perceber, né, o que a gente tem carregado no nosso coração, né? Porque
senão nós vamos ver o mundo não a partir da realidade que ele é, e sim a partir do que nós somos, né? Por exemplo, se nós estamos feridos em alguma circunstância, em alguma área, nós vamos começar a enxergar o mundo dessa forma. Nós vamos começar a perceber as coisas dessa forma, né? Em Provérbios 4, né, no versículo 23 diz: sobretudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida, né? E o que é que você tem permitido entrar no seu coração, né? O que é que você tem permitido habitar, né, no centro das suas emoções, né? Naquilo que você guarda, né? Quais são os valores, né? Te convido hoje a refletir. Caraca, o que é que eu tenho guardado no meu coração? Será que eu ainda possuo algum traço de amargura, alguma dor do passado, algum trauma, sabe? Será que realmente a palavra de Deus tem se renovado em minha vida? Porque não somente sobre as lentes que a gente enxerga a vida, né? Mas também existe um fundamento muito importante, é sobre aquilo que a gente tem guardado em nosso coração, né? A base, né? O centro de tudo, né? E um outro ponto importante, né, é nós termos a mente de Cristo. Romanos 12:2 vai falar, né, que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas antes devemos permitir que a palavra de Deus transforme a nossa maneira de enxergar o mundo, sabe? E assim nós conheceremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A visão é um processo incrível. É por ela que nós filtramos tudo o que vemos, através da mente de Cristo. E como é que a gente pode garantir que o nosso coração não seja afetado pelas lentes quebradas, né? Porque uma lente, de uma certa forma assim, plena, nós conseguimos enxergar aquilo que Cristo quer que nós enxerguemos. E quando as nossas lentes estão danificadas, né? Aí entram alguns pontos importantes que eu gostaria de citar. E o primeiro deles é questionar a sua realidade. Será que o que você está passando realmente é o que é? Ou é uma visão distorcida daquilo que você está carregando, sabe? Como eu citei antes, né? Muitas vezes nós estamos vivendo ilusões daquilo que a nossa própria mente cria, sabe? Os gigantes, muitas vezes eles não são externos, mas sim internos. Muitas vezes algo que a gente cria em nossa mente, por a gente focar tanto naquilo, acaba se tornando real. E muitas vezes ele não é. Então é importante a gente, peraí, como o Filipenses vai falar, né? Será que esse pensamento ele é nobre, ele é puro, ele é agradável, ele é santo, sabe? Ele é de boa fama. Nós precisamos enxergar aquilo que temos permitido vir à nossa mente, né? Os pensamentos. Nós não podemos duvidar em momento algum, né? Mas questionar de fato a realidade. Caraca, isso de fato é real? Ou será que isso é algo que a minha mente propriamente criou e eu estou levando mais em consideração aquilo que a minha mente está formando do que o que é real, né? Outro ponto importante é que a gente não pode confiar nas nossas próprias percepções, né? Um exemplo que o autor citou foi um curso de piloto que ele estava fazendo, né? E que em uma tempestade ele não pode confiar no seu próprio instinto, né? Existe um efeito lá que acaba sendo causado, né? E ele possui instrumentos que vão ajudá-lo no momento de tempestade, né? Ou seja, ele não pode simplesmente confiar no meu instinto. Tá chovendo, então eu sei o que vou fazer, né? Não, existem ferramentas disponíveis para ele que vão ajudar ele nesse processo, né? Nós não podemos ignorar essas ferramentas, esses instrumentos ao nosso alcance, né? Para nós é a palavra de Deus, é a oração, é o jejum, sabe? É a oração em outras línguas, é a edificação pessoal que nós buscamos, né? Os valores do reino são os nossos instrumentos que nos ajudam a conduzir os assuntos da nossa vida e também do ministério. Se quisermos cultivar comunidades proféticas saudáveis, então é nossa responsabilidade aprender a desenvolver os instrumentos certos, os valores essenciais do reino e depois usá-los como os instrumentos da nossa alma, né? É importante que a gente tenha sempre isso em mente, sabe? Uma comunidade profética, ela começa com nós, né? O que a gente tem transmitido, sabe? Quão saudável está nosso tempo a sós com Deus, né? Algo que eu tenho trazido como uma máxima para a minha vida é que Deus não está preocupado com as minhas circunstâncias em si, mas Ele está preocupado em como eu estou diante de tudo que eu estou passando, sabe? Então assim, o mais importante é como está o meu coração, como está a minha mente, como está a minha percepção através do que eu tenho passado, sabe? As coisas, boas ou não, isso difere, sabe? O que de fato é como é que está o meu coração, sabe? Na abundância, nos tempos difíceis. É muito importante a gente se autoavaliar nesses pontos, sabe? Avalie as suas circunstâncias. Nós devemos avaliar, né, as circunstâncias pelos valores do reino.
né? Por aquilo que a palavra nos diz, né? Tem tempos que a gente passa e a gente fala: Senhor, será que eu não vou sair desse momento difícil? Será que eu não vou conseguir superar tal desafio? Será que eu vou ficar muito tempo nesse deserto, né? Mas, varão, varoa, você não foi feito para habitar em deserto, né? Você foi feito para prosperar, você foi feito para avançar, você foi feito para se fortalecer ainda mais, sabe? Quando Deus nos chama para desertos, Ele está nos trazendo para escolas, né? E como bom professor, né, Deus está ali esperando em silêncio, né, o aluno ser aprovado, sabe? Ser atestado para ser aprovado, né? E nós precisamos remover também, né, os ciscos dos olhos daqueles que fomos chamados para servir, né? Uma das maneiras como a gente pode discernir se temos ou não uma trava em nossos olhos, né, é pelo modo que enxergamos as outras pessoas, né? Pois na maior parte do tempo, as nossas opiniões acerca dos outros são mais um comentário a respeito de quem nós somos do que sobre quem eles são, né? Então, como você enxergar as outras pessoas vai falar mais a respeito de você do que sobre o outro em si, né? Se, por exemplo, você faz um comentário, né, por exemplo, né, uma pessoa pobre acaba por questionar muito os ricos, né? Os ricos, né? Falam: eles só negam impostos, eles prosperaram debaixo de falcatruas ou algo assim do tipo, sabe? E muitas vezes eles gostariam de estar em certa posição e não conseguem, né? Então, muitas das vezes acabam criando para si mentiras, né? Acabam criando para si comentários de que, tipo, essas pessoas, para prosperarem, tiveram que fazer determinadas situações erradas, né? E alguns valores que eu gostaria de citar é que o ministério profético tem a ver com procurar um tesouro, o ouro enterrado na sujeira da vida das pessoas. Então você está aqui para escavar, para retirar das pessoas, para extrair delas o ouro enterrado, seja na sujeira do pecado, na sujeira das dúvidas que elas possuem, sabe? No emocional abalado. Você está aqui para extrair isso das pessoas, né? O ministério, a profecia é para o bem comum, e o propósito do ministério profético é para edificação, exortação e consolo. Esse valor nos treina para entendermos por que fazemos o que fazemos como profetas e profetisas, sabe? Edificação é levantar, exortação é aconselhar e consolo é animar. E esses são os três fundamentos em si, né, que devemos ter como base para edificar as pessoas, né? Para levar as pessoas, né? Então, quando você for liberar uma palavra, quando você for orar por uma pessoa, quando você for trazer uma revelação para ela, né? O propósito pelo qual o ministério profético existe é para isso, né? Para levantar as pessoas, é para aconselhá-las, é para animá-las, né? A profecia, ela traz às pessoas uma revelação da glória para a qual Deus as destinou, né? Então, quando a gente libera algo para as pessoas, nós estamos liberando o favor do Senhor para pessoas, né? Para que elas possam viver de fato o destino profético delas, né? Deus quer falar conosco mais do que desejamos ouvi-lo, né? Então, muitas das vezes eu vejo e sinto, né, que a gente fica preso, né, a experiências velhas, experiências passadas, né? A gente acha que, tipo, Deus não está falando, Deus está em silêncio. Não, Deus está sedento para falar, mas nós precisamos estar sensíveis para ouvir, sabe? Muitas vezes a gente se vê muito distraído, né? Uma experiência que eu tive mesmo foi no Acampo Praia, né? Caraca, eu não esperava receber o que eu recebi do Senhor nesses dias, né? Para mim foi surpreendente. Eu confesso que, tipo, eu fui surpreendido, né, de uma forma que eu não consigo explicar, porque de fato, assim, eu não esperava que eu iria receber da forma como eu recebi o manjar do Senhor, né? E é importante que a gente tenha sempre essa sensibilidade, sabe? Ali foi um momento onde a gente se desconectou do mundo, se desconectou das redes sociais, se desconectou das distrações do nosso dia a dia, sabe? Nós silenciamos as vozes, nós silenciamos a carne através de um jejum, e ali realmente nós ficamos favoráveis e sensíveis para ouvir Deus e sermos ministrados por Ele, né? O medo, ele não é parte do amor de Deus, e além do mais não pode ser parte do nosso ministério sobrenatural. Então, se você ainda se vê com medo, eu te convido hoje a deixá-lo de lado, sabe? Porque, como fala lá em Timóteo, né? O Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia, poder e autoridade. Ele nos treina para vermos as dificuldades como oportunidades, para Deus nos abençoar e nos levar mais plenamente em direção aos seus propósitos. Ele nos capacita a buscarmos soluções criativas e extravagantes para os problemas. O desafio é que muitas vezes nós concordamos com os valores essenciais, corretos, né? Como eu acabei de citar, mas não vivemos. Então, assim,
existe uma grande diferença entre concordar, entre achar certo e viver, né? E 1% de ação vale mais do que 99% de palavras que você profere, sabe? Então seja prático, pega a palavra e coloque em prática. Se o medo vier, olha, eu não sou guiado pelo medo. Declare, você é o intercessor da sua vida. Você é capaz de mudar as realidades a partir daquilo que você declara, a partir da forma de como você age, a partir da forma de como você se posiciona diante das coisas que lhe acontecem, sabe? Não pode haver mudança até que tenhamos uma revelação de que algo de dentro de nós não está certo, né? Então, assim, muitas vezes a gente espera tanto mudanças externas, mas a gente acaba não olhando para dentro de nós e pensando, caraca, velho, realmente tem algo em mim que ainda não destravou o sobrenatural de Deus. Tem algo em mim que está me impossibilitando de viver novas verdades em Deus. Tem algo que tem me atrapalhado, né? Muitas das vezes vão ser circunstâncias externas e, na maioria das vezes, problemas internos, né? Que nós precisamos deixar que o Espírito Santo opere. E uma coisa que eu tenho aprendido é que, antes do Espírito Santo operar através da minha vida, ele vai operar em mim. E que nós precisamos dar essa liberdade para ele trabalhar em nossas vidas, sabe? Nas nossas emoções, para ele gerar em nós os frutos que ele tem, sabe? Para ele transformar de fato a nossa vida. As pessoas, de fato, elas... Uma frase muito interessante, né? Diz assim: as pessoas mudam quando elas sofrem o suficiente a ponto de ter de mudar. Elas aprendem o suficiente a ponto de querer mudar. E recebem o suficiente a ponto de poder mudar. Em Efésios, no capítulo 3, verso 17 ao 19, diz: peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo, em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. A verdade é que o seu coração pode compreender coisas que a sua mente talvez nunca compreenda. E para que os valores do reino dirijam a sua vida, eles precisam se tornar parte de quem você é, parte da sua identidade. Quem você é, como você pensa. Isso é muito importante, sabe? Então, extraia da palavra os valores essenciais e coloque isso em prática. Faça eles se tornarem reais na sua vida, né? Façam com que eles sejam a verdade que dirige e conduz a vida de vocês, né? Os valores, eles são como uma lente, através das quais, né, você vai ver a vida. E, consequentemente, eles vão determinar a maneira como você vai se comportar, como você vai encarar certas circunstâncias, certos problemas, né? E é muito importante também, né, nós entendermos que nós precisamos ser moldados no amor, porque o amor é o fundamento do nosso ministério. O amor é o fundamento do qual vai nos fazer entender a linguagem de Deus, sabe? A linguagem de Deus é a obediência. A linguagem de Deus é que os seus filhos simplesmente estejam em uma posição de obediência, né? Tem um versículo, né, que esses dias tem me feito pensar e refletir bastante, né? Que está lá em Romanos 8, no verso 19, né? Que a humanidade aguarda com grandes expectativas que os filhos maduros de Deus se revelem a ela, né? E eu acredito, né, que vocês são um filho, uma filha madura de Deus, né? Que estão sendo a cada dia moldados e aperfeiçoados no amor, que estão a cada dia caminhando em obediência, conhecendo, prosseguindo em conhecê-lo e tornando ele conhecido. É importante que a gente tenha um amor como base para tudo aquilo que a gente vai fazer, sabe? É importante nós percebermos as lentes que têm dirigido as nossas vidas, os valores que temos guardado em nosso coração, né? Aquilo que temos deixado entrar ou não no nosso coração. E entender, né, que o Senhor, ele está a todo tempo falando conosco, né? A todo tempo desejoso por falar, por transmitir aquilo que ele deseja liberar, né? Seja para um tempo, seja para um ano, seja para uma estação, né? Você precisa ficar sensível, né? Elimine tudo aquilo que te distrai do foco da presença. E é isso, né? Que você seja edificado através dessa palavra, que você possa de fato sair daqui com esse desejo, né, de conhecer mais o Senhor, de entender a linguagem espiritual, ele se manifesta na sua vida e como ele deseja se manifestar através da sua vida. Muito obrigado.